Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da otimização livre. Na aula passada a gente viu a condição de segunda ordem de funções de duas variáveis e antes disso a gente viu as condições de primeira ordem. Agora vamos passar um pouquinho mais para frente com funções de três variáveis. E aí na próxima aula a gente faz o caso geral, que vai ser o caso de n variáveis. Aqui a condição de primeira ordem vai ser igual à condição de primeira ordem de duas variáveis. Você vai ter que ter as derivadas parciais, todos iguais a zero. Então você tem uma função f de x, y e z. A condição de primeira ordem vai ser você ter f de x igual a zero, f de y igual a zero e f de z igual a zero. Ou seja, o vetor gradiente da sua função f ele é nulo. Então aqui não muda nada, você só vai fazer uma derivada a mais e ter uma equação a mais para resolver. A interpretação é a mesma. Já a condição de segunda ordem, a gente vai estar trabalhando agora com a matriz hessiana dessa função f, que vai ser uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. A primeira entrada dessa matriz vai ser f de x, x. A segunda entrada vai ser f de x, y. E por último, f de x, z. A segunda linha vai ter f de, agora aqui a variável y, yx, yy e por fim yz. E a última linha vai ser f de zx, f de zy e f de dz. Então está aqui a nossa matriz hessiana. É uma matriz simétrica e 3 por 3. A diagonal principal das matrizes hessianas são sempre as derivadas de segunda ordem da mesma variável, f de xx, f de yy e f de zz. E as partes, esses triângulos superiores e inferiores, são sempre simétricos, porque pelo teorema de Young a gente tem que esse aqui cruzado é igual a esse aqui é igual a esse. E também que esse é igual a esse. Ok. No caso de duas variáveis, a gente estabelecia condições para o sinal dessa derivada f de xx. E também do determinante da matriz, que ela só ia até aqui, né? Ela só ia essas quatro entradas. Agora a gente tem mais essas outras variáveis. Então a gente vai estabelecer condições para f de xx, condições para essa matriz aqui, está dentro dessa maior, e por fim para o determinante da matriz inteira. Então a gente tem coisas relacionadas ao determinante dessa matriz de verde, dessa matriz azul e dessa matriz preta. É um pouquinho mais complexo. Vamos ver como é que se dá. Mas antes disso, vamos dar nome a essas matrizes. Essa matriz que está em verde é o que a gente vai chamar de H1. H1 é chamado de o menor principal líder. Então essa primeira matriz, começando aqui da diagonal principal, é chamado de menor principal líder. H2 vai ser o segundo menor principal líder. E, por fim, H3 vai ser o terceiro e último menor principal líder. E aí a gente tem o determinante de cada matriz. O H2, que é chamado de, aqui no caso é o segundo menor principal líder, a gente está indo pegando as submatrizes de acordo aqui com essa diagonal principal. Então você
olha para essa diagonal principal e aí vai pegando a submatriz. Então, no primeiro caso, o que a gente fez? A gente olhou para essa diagonal principal e pegou o primeiro elemento, que é o f de xx. E aí pega a submatriz, que é dele para trás. Então, dele para trás é ele mesmo. Então, esse é o menor principal líder H1. O H2 a gente vai olhar agora para o f de YY. A gente estava nesse f de XX. Vamos olhar agora o f de YY. E aí a gente vai pegar a submatriz, que vai ser tudo que está acima dele e aqui, né, para a esquerda. Então essa submatriz 2 por 2 vai ser o H2, o menor principal líder, o segundo menor principal líder. E por fim a gente vai olhar agora para o FZZ e aí pegar a submatriz, que é a própria matriz H, 3 por 3, que é tudo que está aqui para cima e aqui para a esquerda. Então é a própria matriz 3 por 3. Então H3 é o último, né, menor principal líder, que é igual à própria matriz. Então H1, vamos colocar aqui, vai ser igual a f de xx. Como é um escalar, né, podemos só colocar f de xx. O H2 vai ser igual a essa matriz aqui, que é f de x, f de xy, f de yx e f de yy. E por fim o H3 é a própria matriz H. E aqui a gente tem o teorema, que é a condição de segunda ordem. Lembrando que a condição de segunda ordem ela é chamada de segunda ordem porque ela diz respeito às derivadas parciais de segunda ordem da sua função f. Então a gente tem todas aquelas condições que o ponto ABC ele é um ponto crítico dessa sua função f, ou seja, o vetor gradiente avaliado nesse ponto é zero. E aí a gente tem a matriz hessiana avaliada nesse ponto ABC. Então a primeira condição A vai dizer que se o determinante de H1, que é o menor principal líder, for negativo, o determinante de H2, que é o segundo menor principal líder, for positivo, e por fim o determinante de H3 for negativo, que é a própria matriz, então aqui você pode substituir isso aqui por determinante de H. Lembrando que tudo isso é avaliado no ponto ABC. Se isso acontece, então é um máximo local estrito. Se for positivo, positivo e positivo, tudo positivo, então é um mínimo. E se viola qualquer um desse padrão aqui, é então um ponto de célula. E claro, os determinantes não podem ser nulos. Se forem nulos, então é indeterminado. Vamos agora resolver esse exercício. Vamos achar os pontos críticos, montar a matriz hessiana e avaliar cada ponto crítico. Fazendo a derivada de f com relação a x, a gente tem o quê? 4x mais y mais z, isso aqui é igual a zero. Fazendo a derivada com relação a y, a gente vai ter x mais 8y igual a zero. E por fim, f de z vai ser x mais 2z igual a zero. Então vamos utilizar essas duas equações para estabelecer y como função de x e z como função de x também. E aí a gente substitui na de cima. Então daqui a gente tem o quê? Que 8y é igual a menos x. Então o y é igual a menos x sobre 8. Ok. E aqui embaixo a gente tem que 2z é igual a menos x. Ou seja, z é igual a menos x sobre 2. Então vamos pegar esses dois valores e substituir na equação aqui de f de x. Fazendo isso, a gente vai ficar com 4x
mais y, que é menos x sobre 8. Mais o z, que é menos x sobre 2. E tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Então vamos pegar o primeiro termo, multiplicar por 8 e dividir por 8. E esse último termo, multiplicar por 4 e dividir por 4. Então embaixo vai ficar tudo 8. Passando o 8 para o lado direito, vai dar 0. Então fica só o que está em cima. 8 vezes 4 dá 32x. Menos x, 4 vezes menos x, menos 4x. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. E aqui, o x é igual a 0. Então não precisou nem fazer conta, né? Ponto crítico aqui é x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então esse aqui é o nosso ponto crítico. Agora vamos montar a matriz hessiana. Para montar a matriz hessiana, a gente tem que trabalhar aqui com essas três derivadas parciais de primeira ordem para encontrar as derivadas parciais de segunda ordem. Então vamos pegar aqui elas e escrever lá embaixo. Vamos começar aqui pelo f de x. Vou calcular f de x. Então eu estou olhando aqui para essa equação. E vai dar 4. Agora vamos calcular f de x e y, que vocês já sabem que é igual a f de yx. E vai ser igual ao quê? A 1. E a última, f de xz, que é igual a f de zx, que é igual a 1 também. Vamos calcular agora f de y, que vai ser agora olhando para a f de y, e vai ser então, no caso, 8. E aí a gente precisa calcular f de yz, que é igual a f de zy, que vai ser 0. E por fim, f de zz, que vai ser igual a 2. E aí a gente pode montar nossa matriz hessiana. Perceba que aqui não existe nenhuma variável. Essas derivadas parciais de segunda ordem são todas números, né? São todas iguais a um número. O ponto crítico não vai influenciar na avaliação dele. Vamos montar agora a matriz hessiana. Então vou montar a matriz hessiana x, y, z, e vai ser igual a... O primeiro termo é 4, que é o f de xx. O segundo termo é 1, e aqui eu coloco 1 espelhado, que são as cruzadas. E o último termo também é 1, vou colocar aqui também. Aqui no meio é o f de y, que é igual a 8. E aí as cruzadas, que é 0 e 0. E por fim a f de zz, que é igual a 2. E agora vamos calcular os determinantes dos menores principais líderes. O menor principal líder 1 é o 4 aqui, né? Esse é o H1. O H2 vai ser essa outra matriz. E o H3 a matriz inteira. Então, H1, determinante de H1 é igual a 4, que é positivo. O determinante de H2 vai ser igual a 4 vezes 8 menos 1 vezes 1, que é 1. 4 vezes 8 é 32, menos 1, 31, que é positivo. E aí o determinante dessa matriz aí, 3 por 3, dá um pouquinho mais de trabalho para resolver, né? Vocês aprenderam com o professor Natanael, mas vamos fazer aqui daquela maneira, que é colocar esse para cima e o 4 e 1 aqui para baixo. Vamos colocar 1 e 2, que é esse e esse, e o 4 e 1 embaixo. 4 e 1, que é esse e esse. Aí você faz aquela regrinha, né?
Esse vezes esse é 0. Esse vezes esse dá, vamos colocar aqui, né, o determinante dela. É 8 vezes 8, que é 64. E aí esse vezes esse, 0. Menos, né? 2 vezes 1 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 8 vezes 1, que é 8. E menos aqui 0. Então, o determinante de H vai ser 64 menos 10, que vai dar 54. Que é positivo. Determinante do nosso terceiro principal líder é igual ao determinante de H, que é igual a 54, é positivo. Vamos agora voltar para o teorema e ver que ponto é esse aqui em que os menores principais líderes são sempre positivos. Então a gente está no caso que o determinante de H1 é positivo, é esse aqui, o H2 também e o H3 também. Então é um mínimo local restrito. Então a gente escreve que o ponto crítico 0, 0, 0 é um mínimo local. E o valor da nossa função f no ponto 0, 0, 0 é igual ao termo que é constante aqui da nossa função f, que é o 2. Vai zerar tudo, vai sobrar só o 2. Então esse aqui é o mínimo local. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.